Hoje temos uma convidada muito especial, uma convidada que faz a nossa casa ser ainda mais um lar cheio de amor, cheio de Jesus, cheio de transbordo. E hoje a Bia acordou às 7 e tá tudo certo. E aí eu sentei aqui e ouvi um barulhinho da porta abrindo, que ela sai bem devagarinho para não acordar a mana, né, amor? E é isso que nós mães, precisamos entender, que eu comentei ontem à noite na live com a minha amiga Tati, sobre o casamento após a maternidade, né? Que é importante a gente ter rotina. Deixa eu só desligar essa luz aqui. É muito importante nós termos rotina para se organizar, para fazer, para nos servir primeiro, para depois conseguir servir a nossa casa. Igual antes que eu tava com a minha rotina. Pendurada lá. Verdade, a gente precisou uma época fazer uma rotina para Vitória. Algumas mães até eu enviei o link de onde é que eu tinha comprado, tem uma rotina. E a Vi tinha isso, a gente tinha uma rotina de colocar, né, Vi? O que tinha que fazer cada momento do dia. E pra alinhar, né? Porque estávamos desalinhadas com algumas coisas, tinha umas encrencas na hora de almoçar, de comer, de tomar banho. E desde o momento que nós implantamos a rotina para ela visível, né? Tudo mudou, né, Vi? E aí agora ela tá guardada, a rotina a gente não precisa mais usar. E a Vivi lembrou disso agora. E ontem eu falei sobre isso na live, né? A importância da gente ter rotina, mas a gente não pirar quando sair da rotina. E isso é uma saída de rotina, né? E essa é a vida de uma mãe. Nós temos vários papéis. Hoje, Dia da Mulher. Um feliz Dia da Mulher pra minha pequenucha aqui. Mas eu não sou mulher. Você é uma menina mulher, né? Se a gente deixar, né, algo, por exemplo, a Bia acordou às 7 hoje, que não é o comum, né? Se eu deixar isso atrapalhar o meu dia, eu posso estragar todo o meu dia, né? Ai, porque eu não venci fazer, porque eu tava entrando pra uma live e minha filha acordou. Vida de mãe, vida real aqui. Eu vim pra live e essa gatinha veio junto. Escutei os passinhos dela e chamei ela, nem no banheiro foi ainda, né? Vim aqui um pouco da vontade de fazer piplis. E tá aqui comigo pra falar com vocês, pra dar esse recado que é isso. A vida da gente é isso, é sobre saber se adaptar, é sobre saber que temos vários papéis, sim, né? Eu tô aqui trabalhando, entregando pra vocês e, ó, esse é um dos privilégios de poder trabalhar de casa, né? Foi por isso que eu resolvi abrir mão de muitas coisas pra viver os pequenos detalhes, né? E curtir cada segundinho. E hoje, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13 do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, um coração que faz da casa um lar, né? Nós temos que entender que o nosso local onde a gente mora não pode ser simplesmente de material, de construção, só uma construção. Nós precisamos torná-lo num lugar agradável, num lar, edificar este lar. Que passos específicos você pode dar para fazer de sua casa um abrigo, um refúgio, um retiro, um hospital para seus amados, para edificar seu lar naquilo que Deus quer que ele seja? Considere Provérbios 9, 1, 2. Vamos lá. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Então, o quanto a gente precisa ser sábio, né? Para preparar tudo isso, né, Vi? Né? Fofura. Então, o quanto que a gente precisa ter sabedoria para construir uma casa, né? Não é conhecimento, é sabedoria. Porque às vezes a gente tem o conhecimento de uma engenheira, né? Tá a Bruna aí, de uma arquiteta, tem os conhecimentos, né? Mas não tem a nossa sabedoria de quem habita dentro dessa casa para edificar e fazer com que seja realmente um lar. E um lar é onde tu quer se recolher, onde é teu abrigo, onde no final do dia tu tem para onde voltar com vontade de voltar. Isso é muito triste porque por muitos anos eu trabalhei à frente dos supermercados e eu liderava pessoas, né? E muitas vezes eu ouvia mulheres, mais especificamente, falar: eu tenho nem vontade de voltar para casa. Eu gosto tanto de trabalhar no mercado, como se isso fosse algo bom, né? Mas elas não reconheciam que não era. Ah, mas eu gosto tanto que eu tenho vontade de ficar aqui. Ei, liga o alerta. Se você não tem vontade de voltar para sua casa, algo está errado. Você precisa transformar essa casa num lar para aonde você tenha vontade de voltar.
para que os seus filhos no final do dia, no final das atividades deles, tenham vontade de voltar. Que seja bem recebido. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, o quanto, né, nós, principalmente nós mulheres, hoje é nosso dia, né? Nath, mas mais isso. Sim, essa tarefa também é nossa, de transformar o nosso lar num ambiente acolhedor, agradável, né? Aquelas coisas dos pequenos detalhes que fazem a diferença, a organização, um cheiro, né? São coisinhas que fazem a diferença no nosso dia, no nosso lar. E eu tava falando, tipo, quando o marido tá chegando do trabalho, ouviu... Ficar de pé aqui no chão. Pode. Ouviu que ele tá chegando? Incentive os seus filhos também a largar tudo e aí recebê-lo. Né? Não tem nada melhor do que a gente chegar em casa e ser recebido por um cachorro que vem todo feliz, né? Nós não temos cachorro, tivemos um hóspede aqui há alguns dias, né, Vi? Mas é tão bom. Quem? O Melo? O caramelo? E o Rufus? O Rufus ficou uma noite só aqui, né? Mas é tão bom, tão maravilhoso tu ser recebido quando tu chega em casa, né? Ser acolhido. Eu vou lá no então, banheiro. Tá, vai lá. Então, vontade agora. vai lá, meu amor. Então, o quanto que a hóspede não é hóspede, é proprietária da casa. A convidada já volta? Tá, a convidada da live já volta. Mas o quanto nós precisamos fazer e instruir os nossos filhos, né? Chegou o marido, ouviu que tá chegando, o pai tá chegando, de fazer isso. Porque todos nós gostamos de ser bem recebidos e nos sentirmos amados em qualquer lugar. E não tem lugar melhor pra gente se sentir amado do que dentro da nossa casa. Então nós, mulheres, precisamos edificar o nosso lar com sabedoria. Então o que você pode fazer de diferente nessa semana, nesse dia de hoje, nesse dia da mulher, né? Pra tornar a sua casa um lar. Para tornar a tua casa um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar para onde você queira retornar todos os dias, onde você descansa, onde a sua família descansa. O que você vai fazer hoje? O que você pode fazer hoje pela sua casa? E são pequenas atitudes. Quais são os passos que você dará hoje para tornar a sua casa um lugar acolhedor, aconchegante, cheiro, né? Mulher gosta muito de cheiro, eu gosto muito de cheiro. Cuidado, organização, detalhes. Eu sou uma mulher que eu não gostava de flores. Eu dizia, não gosto. Mas uma flor, assim como filhos, né? Como crianças, como animais, dão vida para uma casa, porque são vidas ali. Então, é um pequeno detalhe. Não tem importância, não precisa gastar dinheiro, mas é o detalhe de uma organização. Eu já falei aqui para vocês, eu não consigo dormir sem organizar a casa. Antes de eu dormir, eu organizo a minha casa. Porque quando eu for acordar de manhã, eu quero ter essa visão. E não a visão da bagunça, porque a gente sabe, né? Ontem, quando eu cheguei no encontro da Bíblia, eu cheguei, já tinha live, eu só cheguei e olhei assim... Eu deixei tudo organizado, mas a gente sabe, né? Um marido com 2 filhas não é o mesmo cuidado que a gente. Coisas que nos incomodam não incomodam a eles. Respirei fundo, vim pra live e depois, né? Fui, lavei a louça, organizei a cozinha que tava assim, tinha suco de uva, gelatina, sei lá o que era no chão, né? Mas eu gosto disso, dessa ordem, dessa organização, porque Deus também gosta disso. Leia novamente Provérbios 14:1 e pense... Cadê o 14:1? 14:1. E pense no contraste demonstrado neste versículo. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então que sejamos mulheres sábias para construir e edificar a nossa casa, o nosso lar, e não para destruir. Porque a gente sabe que é muito fácil a gente destruir um relacionamento, uma casa, um momento, né? É a gente falar sem pensar, sem medir as palavras, na força da emoção, a gente falar alguma coisa, né? Da raiva, da ira, a gente destrói todo um ambiente. O quão terrível é a gente estar, e eu já vivi isso, já presenciei isso, tu está numa mesa, né? Eu sempre falo, mesa é um lugar muito sagrado, a gente tem que
cuidar muito. Tu está numa mesa e um pai repreender um filho ou uma mulher, a própria esposa, xingar, falar algo, e aquela comida desce engasgada. Então, o quanto é fácil destruir uma energia, um ambiente, mas o quanto nós precisamos ser sábias para edificar, para construir. E a sabedoria vem do alto. Vem de Deus, vem da Bíblia. Nós precisamos buscar porque está aqui dentro. E ontem nós falávamos sobre isso. A gente tem que lembrar disso. A oração de hoje vale para quando? Para hoje. Ah, mas eu já orei ontem. Já foi. Ela se renova cada dia, nós precisamos fazer a nossa parte todos os dias. Então a oração de ontem não vale mais para hoje. Então eu te desafio, se você ainda não dobrou o seu joelho, se você ainda não teve a intimidade, o relacionamento e o teu momento com Deus, comece antes de você sair. Se você já saiu, para um pouquinho, né? Uma vez uma me disse, mas eu não tenho aonde, vai pro banheiro e fala com Deus. Ele está à nossa disposição, mas nós precisamos querer, né? Ele tá ali. Ei, estou aqui. Basta nós querermos acessá-lo para que o nosso dia seja extraordinário e ele será. Mas a gente precisa usufruir dos nossos benefícios, dos nossos direitos. É um direito, mas se nós não buscarmos por esse direito, só é um direito, né? Fica ali e não acontece nada de extraordinário. Então, busque de todo o seu coração. Peça a Deus o que você quer. Ai, Nath, mas não é só para agradecer? Também é para agradecer. E eu já falei com você sobre isso. O dia que eu descobri que eu podia pedir, eu comecei a pedir. E eu vou contar um segredo para vocês. As coisas têm acontecido numa velocidade. Eu já falei sobre isso, né? Mas tudo que eu peço vem numa velocidade muito antes do que eu imagino. Porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. E quando a gente descobre que a gente pode pedir, talvez a gente tá lá, na intenção, pensando. Ontem a pastora falou sobre isso, né, Neuza? Que a gente precisa abrir a nossa boca. Só a intenção não vale, só pensar não vale. Por mais que Deus leia, né, saiba tudo que nós estamos sentindo, pensando, nós precisamos abrir a nossa boca e pedir. Destaque 3 pontos negativos que você estará buscando eliminar para que possa edificar seu lar em tudo o que Deus deseja que ele seja. Então, pense, tem 3 coisas que eu faço hoje que eu sinto, porque a gente sente. A gente sabe quando a gente não tá fazendo algo para edificar. A gente sabe daquela palavra, daquela alfinetada, daquele não vou perder, né? Solta uma piadinha. Então, o que você pode fazer? Tente listar 3 coisas negativas que você tem sentido que isso destrói o teu lar. Porque nós sentimos, logo que a gente faz, e principalmente quando a gente começa a andar próximo de Deus, né? Andar junto com Deus, a gente começa a perceber de uma maneira diferente. Uau, isso não foi legal. Isso não é uma mulher segundo o coração de Deus. E a gente corrige a rota porque nós vamos errar. Nós somos carne e osso. Adão e Eva nos deram esse DNA, né? Nós somos pecaminosos por natureza. É do ser humano. Mas Deus nos deu o direito de nos arrependermos e corrigir a rota. Então, errou? Tenha consciência. Peça perdão, né? Se você machucou alguém, se você fez algo, não somos perfeitas. Não seremos perfeitas e isso é algo que a gente precisa ter essa consciência para não ser tão pesado, né? Principalmente a nossa maternidade. Ontem eu falei sobre isso, né? O casamento após a maternidade, ontem à noite numa live. Quem não assistiu, corre assistir, tá aqui nos meus stories. Logo eu vou começar a postar pedacinhos dela, né? Porque é sobre isso. Nós temos tantos papéis que se a gente não souber administrar todos de uma forma leve, fica pesado. E aquilo que a gente tanto sonhou, que é a maternidade, né? Quem é mãe aqui vai entender o que eu tô falando. A gente tanto pediu pra Deus que a gente queria um filho, a gente tanto sonhou. E muitas vezes a chegada de um filho acaba com o casamento, a chegada de um filho acaba com a nossa vida. Eu tô cansada, eu tô esgotada, eu passo só reclamando. Ei, você pediu a bênção, Deus te deu. Usufrua dessa bênção da melhor forma possível. Aproveite os momentos com o seu filho, faça ser leve. Organize, tenha rotina que as coisas são mais leves. A Vitória acordou às 7, mas eu acordei às 5. Né? Hoje eu tô no lucro, porque agora eu faço academia às 6 horas, na quarta-feira eu não faço. Então, nos outros dias, terça, quinta e sexta, às 6 horas eu saio, eu volto às 7, e aí eu termino o meu ritual da manhã,
né? Porque o exercício fica no meio. Hoje eu tava no lucro, né? Adiantei algumas coisas e a Vitória acordou e tá tudo certo. Porque eu ia sair da live, eu ia acordar ela mesma. Mas por que tá tudo certo? Porque eu já me servi antes. Tá tudo preparado, café, né? Tá tudo organizado na minha casa. Então eu fico mais tranquila. Eu convido você a fazer isso e a elencar quais são os pontos negativos que hoje você pode eliminar. Porque a gente só transforma a nossa vida, só tem uma modificação na nossa vida quando a gente tem consciência. Eu só consigo transformar algo que eu sei. O que eu não sei, eu não tenho que fazer, não sei, né? Então começa a investigar e se policiar. Eu te desafio hoje, nesse Dia da Mulher, a se policiar dentro da sua casa. O que você tem feito que não tem sido tão bom assim? O que você tem feito que pode ficar ainda melhor? Você tem sentado à mesa com seus? Não, Nath, aqui não dá. Nenhuma refeição? Será? Ah, mas é que eu gosto de comer em paz. Eu gosto de comer tranquilo. Não é um sonho, será seu? Só uma alucinação aqui. Ter uma mesa cheia de crianças, uma mesa farta de comida e de pessoas? E por que Deus te entregou isso e você não está usufruindo? São nos pequenos detalhes que a gente faz toda a diferença. Cristo é o cabeça desta casa, o convidado invisível em toda a refeição, o ouvinte silencioso em toda a conversa. Tendo consciência na presença de Jesus no seu lar, o que você vai fazer em sua casa? Seja criativa. Como que você pode trazer Jesus para dentro da sua casa? Aqui em casa, eu ia dizer, eu acho que já tá tocando louvor. A gente tem uma Alexa agora, que o Vini comprou uma Alexa, que até a Isadora dá comando pra ela, só que ela não responde, né? Ainda. Mas a Vitória, ela já responde, que já chega, Alexa, louvor, né? Primeiro a gente coloca o do dia, que é o Bom Dia da Thalita Palharim. Ai, a Thalita Palharim tá me seguindo aí, seguido, tá curtindo, né? Mandando direct, muito feliz por isso. E já é uma ordem aqui em casa, né? De colocar o louvor, porque o louvor, Deus gosta, tudo se acalma. Quando tá meio, né? Às vezes isso acontece de as meninas estarem meia rebeldes, meia revoltadas, porque querem atenção ao mesmo tempo. Eu digo, Alexa, e aí elas mesmas completam, louvor, porque isso acalma os corações de todos dentro da casa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos, os teus desígnios serão estabelecidos. Confie. Cadê? Provérbios 16:3. É o que fala aqui, exatamente isso, por isso que eu não marquei. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie a Deus tudo e tudo dará certo, não é, Fernanda? É porque é entregue, é por Deus, tudo dará certo no tempo dele, que é muito melhor que o nosso. Bem isso, não existe nada melhor. Quando é feito com Jesus, mudou a minha vida. É exatamente. É Deus estar no centro, é estar presente em qualquer coisa que você vai fazer. Faça de todo o seu coração. E sempre penso, isso agrada a Jesus? Isso agrada a Deus? Se sim, vai e faz que vai dar certo. O sucesso, a prosperidade, eles virão. Porque isso é ter sucesso. É alcançar vidas, é transformar vidas. Independentemente com que você trabalha. Independentemente do que você entrega, o que você faz. Mas esse é o sentido. Né? Nós viemos para amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo como quem? Amar ao próximo como a quem? Como a mim mesma. Então é amor, tudo é amor. Então eu amo a Deus, eu me amo, eu me amando, eu consigo amar minha família, a minha casa, depois eu sair, amo o mundo, amo lá fora, mas tudo tá baseado no amor. Que sejamos nós o amor, que sejamos nós o riso, a felicidade diária do outro e não aquela pessoa pesada, aquela pessoa que traz só notícia ruim, que traz só fofoca. Ai, tu viu isso? E quem me conhece sabe que eu me afasto. Né? Começou, tu viu que o fulano, se é pra edificar, se é algo que, vamos orar porque tá acontecendo isso, eis-me aqui. Mas se é pra falar por falar, que eu não vou poder ajudar essa pessoa, aí é fofoca. Aí eu não tô aqui e quem me conhece sabe, né? Quem fica próximo de mim sabe que eu não tolero isso porque eu tenho bastante coisa pra cuidar da minha vida. Eu tenho muitas pessoas pra ganhar pra Jesus e eu não tenho tempo pra fazer fofoca.
Seja você também uma mulher que não tenha tempo para fazer fofoca. Seja você uma mulher para edificar os lugares por onde você passar. Para levar uma palavra amiga quando você for solicitada. Hoje de manhã eu vi um post do... Ai, não lembro de quem era. Sobre isso. Se não pedir a sua opinião, não dê. Não fale do prato do outro. Não julgue a criação do filho dos outros. Não julgue o casamento se você não for questionada e perguntada. Não se meta. Cuide da sua vida. E isso é muito forte. Precisamos cuidar da nossa vida e por causa dos nossos resultados as pessoas virão nos buscar. E aí sim, abra sua boca e transborde na vida dessa pessoa. Mas sem julgamento, sem, ai, olha só o que o filho dele tá comendo, ai, olha só. Eu sei que é muito difícil isso. É do ser humano, a gente quer estar julgando, se comparando o tempo inteiro. Viva a sua vida. Cuide do seu lar, que você seja a mulher que Deus quer que você seja. Uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher de palavras doces, uma mulher de um coração segundo o coração de Deus. Eu acho que eu terminei. Não, tem mais um pouquinho. Passe tempo agora mesmo em oração, confiando os seus trabalhos, pensamentos, planos e sonhos sobre o seu lar ao Senhor. Que tem um lugar, uma casa preparada e edificada para você no céu. Então faça da sua casa o seu lar, porque Deus já fez, né, o trabalho dele. Nós temos um lugar lá no céu, lindo, maravilhoso, que Deus preparou para nós. E eu, com a glória de Deus, irei para esse lugar que eu viva 120 anos, 150 anos, quantos anos Deus quiser que eu viva, mas eu garanti o meu lugar nesse reino extraordinário. E se você, mulher, ainda não garantiu, ah, mas eu tenho o céu. Se você acha que você tem e você não tem certeza, pergunte para quem sabe, busque na Bíblia o que a gente precisa fazer para garantir o nosso lugar lá, esse lugar tão maravilhoso que Deus preparou para nós. E em João 14, 2, 3, Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, o reino dos céus, o que Jesus, que Deus preparou para nós é muito extraordinário. Vivamos bem nessa terra, façamos a nossa casa, o lar que nós gostaríamos de viver todos os dias. Façamos para os nossos o que a gente gosta. Então, comece hoje a botar um cheirinho, a botar um louvor, a modificar alguma coisa. Eu amo mudança, né? Fazia tempo que a gente não fazia mudança aqui em casa, agora demos uma revolucionada. Faça isso para que o seu lar se torne um lugar agradável para os seus. Um beijo grande e fiquem com Jesus. Beijos!